Êxodo capítulo 3, versículo 2, todos encontraram? Amém. Vamos aqui para a leitura do texto. Diz assim a palavra: ali o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, mas não era consumida pelo fogo. Moisés então pensou: vou me aproximar para ver essa coisa impressionante. Quantos aqui querem ver algo impressionante, irmãos? Pode dar um glória a Deus por isso? Porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para observar, Deus o chamou do meio da sarça. Moisés, Moisés, aqui estou, respondeu ele. Vou dar um minuto aí para você adorar a Deus, a falar: Senhor, aqui estou. Diga para Deus que você está aqui nessa noite para adorar o nome dEle, que você está aqui nessa noite para ouvir a voz dEle, porque o que nos atraiu a esse lugar, Lagoinha, o que atraiu cada um de nós aqui para a igreja foi a presença do Senhor. E se foi a presença que atraiu a cada um de nós, você está no lugar certo. Então me ajuda a profetizar olhando para essa pessoa que está do seu lado. Diga assim: meu irmão, você está no lugar certo, na hora certa, no dia certo, com as pessoas certas. E quando este culto terminar, o teu cálice e o meu cálice vão transbordar. Vamos aplaudir Jesus agora mais forte, irmãos. Glória a Deus. Nenhuma frieza em nosso meio. Que tempo geladinho, né, irmãos? Quantos aqui gostam do frio? Frio é bom, né, irmãos? Nesse mundo natural, nesse mundo físico. Mas no mundo espiritual não pode estar frio. No mundo espiritual a gente precisa estar quente. Olha para quem está do seu lado e diga: seja quente, meu irmão. Sabe por quê? Porque a luz, ela é quente. A luz, ela aquece. Eu estou amando essa série, irmãos, e pensa que agora, próxima semana, a gente vai estar na última mensagem e Deus já está trazendo uma porção nova. Mas nós falamos aqui sobre realidades da luz, o propósito da luz e o nosso propósito, entender o que nos conecta a essa realidade. Falamos aqui na primeira noite, você que talvez perdeu uma das mensagens dessa série, está lá no nosso canal do YouTube, assista a mensagem. A palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. Eu quero louvar a Deus por esse time de mídia aqui da igreja. Você pode aplaudir esses irmãos que estão na mídia da igreja, irmãos? Porque isso é uma janela de evangelismo. Nós estamos reunidos aqui, mas o Senhor, Ele pode alcançar alguém que está lá do outro lado do globo. O Senhor pode alcançar um familiar teu. Então nunca perca a oportunidade de, quando você estiver num culto que é transmitido, compartilha. Manda lá no grupo da tua família, manda lá no grupo do teu trabalho, algum grupo que você possa fazer isso. Mande, não perca essa oportunidade de lançar essa semente, porque a semente que nós lançamos, irmãos, o Senhor, Ele faz com que ela multiplique, o Senhor faz com que ela produza frutos. E na primeira semana nós falamos sobre brilhe como a luz, brilhar como a luz. Nós estamos aqui sendo iluminados por Deus. Você foi chamado para ser luz do mundo. E se nós sairmos daqui apagados, o mundo, ele vai permanecer na escuridão. Nós temos um compromisso de sair daqui iluminado, para que o mundo não fique em trevas, para que o mundo não fique no escuro. Por onde você passar precisa ser iluminado, irmão. Nós falamos aqui também sobre acender a luz do conhecimento. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a palavra. O conhecimento, a sabedoria que vem de Deus é luz para nós. E o Senhor é aquele que revela, o Senhor é aquele que mostra o que é secreto. O Senhor mostra para nós realidades que Ele ocultou a sábios. Ele revela para você, irmãos, tudo, para que você possa fluir, para que você possa transbordar. Então nós precisamos acender essa lâmpada, entendendo que nós temos acesso ao conhecimento. Nós falamos na semana passada com a pastora Patrícia aqui sobre viver o propósito, né? A luz do propósito. E verdadeiramente o propósito, ele precisa ser iluminado. Nós precisamos trazer luz para o nosso propósito, para aquilo que nós queremos fazer. E hoje
nós iremos falar sobre viva o calor da luz. Então, se tem alguém com frio aí, você já vai aquecer esse crente que está do teu lado. Diga assim: meu irmão, viva o calor da luz. Fala assim: meu irmão, Deus te trouxe aqui nesse lugar para que você saia daqui quente, em nome de Jesus. Irmãos, para ser quente eu não preciso ser pentecostal, eu preciso ser bíblico. Uma pessoa que é bíblica, ela é quente. Uma pessoa que entende a palavra e o evangelho, ela é quente. E o Senhor nos chamou para viver dentro desse calor. Assim como nós lemos no texto, Moisés, ele teve um encontro com Deus. Ele conheceu a Deus de uma forma impressionante. É isso que o Senhor quer colocar diante de você, irmãos. Algo impressionante. Algo que vai chamar a tua atenção. Algo que vai trazer luz para os teus olhos, e não somente ficar no campo da observação. Não é sobre uma luz que você vê, mas é sobre um calor que você sente dessa luz que você está vendo. O Senhor, Ele quer aquecer você. O Senhor, Ele quer trazer você para perto dEle. O Senhor quer nos aquecer com o calor que vem dEle. Então, irmãos, assim como Moisés, ele viu um fogo pegando ali no mato, a sarça queimando, algo que ele observou, algo que ele viu que estava iluminado, pegando fogo, mas ele decidiu se aproximar para sentir o calor daquele fogo. Irmãos, aquilo que é impressionante precisa nos atrair. Deus chamou você para viver uma realidade impressionante. Que Deus tem é bom, é agradável, é perfeito. A palavra de Deus diz que aquilo que o Senhor preparou para aqueles que amam a Ele, são aquilo que os olhos não viram, e o que os ouvidos não ouviram, e o que nem penetrou no coração do homem. São coisas que Deus preparou. Ou seja, Deus te convida para sair de uma realidade natural e acessar uma realidade espiritual, uma realidade extraordinária. Deus, Ele quer fazer com que nós possamos sentir, que nós possamos viver. Não é sobre ver, é sobre viver, é sobre acreditar por aquilo que nós estamos sentindo, por aquilo que nós estamos próximos. Como deve ter sido linda essa visão que Moisés teve. Ver algo natural para ele, e quando ele se aproxima, ele percebe que aquilo que era natural aos seus olhos se torna espiritual quando ele se aproxima. Vocês e eu, nós estamos em um mundo natural, nós estamos em um mundo físico, mas Deus chamou para que você enxergue além da sarça. Deus chamou para que você enxergue além da situação que Deus te colocou. Deus, Ele chamou para você viver nessa terra, mas pensando naquilo que é do alto. Você viver talvez nessa terra que é um ambiente de treva, um ambiente escuro, mas você conseguir enxergar por conta da luz que Ele te iluminou, aquilo que ninguém está vendo, aquilo que ninguém percebe porque está no escuro, mas para você está claro. Para você está nítido, porque você está conseguindo ver o que Deus está te mostrando. E como é bom a gente ver aquilo que Deus está nos mostrando, mas como é melhor eu sentir aquilo que Deus me mostrou, irmãos. Quantos aqui querem viver a promessa de Deus? Enxergar, muitos de nós já enxergamos. Deus falou para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu vou mostrar para você. Uma coisa é falar, uma coisa é mostrar, e outra coisa é ele pisar nessa terra e Deus falar para ele: cada passo que você der nessa terra, por onde você percorrer, será seu e da sua descendência. Eu vou fazer dessa areia que você está pisando a quantidade dos teus descendentes. Irmãos, o Senhor quer que você sinta a presença dEle. Sentir o cumprimento da promessa, ficar não somente impressionado, mas você poder tocar naquilo que o Senhor mostrou para você. Então Moisés, ele se aproxima, e quando ele se aproxima, o que ele tem contato é com a presença de Deus, é com a voz de Deus. O próprio Deus que levou Moisés através de uma ótica natural àquele lugar, aonde ele viu uma sarça pegando fogo, mas quando ele se aproxima, ele percebe que
apesar dela gerar calor, apesar dela estar aparentemente queimando, ela não se consumia, ou seja, algo espiritual estava acontecendo naquele lugar. E se algo espiritual estava acontecendo naquele lugar, quando o Senhor fala com Moisés, Ele diz: olha, agora você tira a sandália dos teus pés, porque o lugar aonde você está pisando é santo. Ou seja, querido, se o Senhor está mostrando para você algo espiritual, Ele precisa que você se posicione, que você saiba o porquê Ele te mostrou aquilo, o porquê Ele iluminou, porque só você viu e talvez a tua família não viu, porque só você viu e talvez os teus amigos não viram. Se você viu, Deus quer que você se posicione, Deus quer que você pise o pé nesse local aonde Ele está levando você. Então, irmãos, posicionamento diante da presença de Deus. Moisés posicionado, ele diz: Senhor, aqui estou. E se Moisés fez isso, eu entendo que tudo começa com a minha decisão, tudo começa com o meu sim, tudo começa com o meu posicionamento de eu falar: Senhor, eu quero viver o sobrenatural, eu quero estar próximo, eu quero sentir, não só ver, eu quero sentir, eu quero tocar, eu quero poder fazer, eu quero poder contribuir, eu quero poder experimentar da tua vontade e não saber que há uma vontade boa sobre a minha vida. Eu quero experimentar essa vontade boa. Então o calor, ele conduz a cada um de nós ao propósito. Você foi atraído por Deus para a presença dele. Um calor que não sentimos neste mundo natural, mas nós sentimos ele no espiritual. Éramos frios espiritualmente, não conhecíamos a Deus, não sabíamos quem Ele era, mas algo atraiu cada um de nós para a presença dEle. O que atraiu foi aquilo que os nossos olhos não viram, mas o nosso coração sentiu. Um coração frio, um coração duro, um coração sem Deus, sentiu uma sarça ardendo, sentiu uma chama acesa e se aproximou. Irmão, Deus, Ele te trouxe ao lugar aonde Ele quer te incendiar, aonde Ele quer acender você, aonde Ele quer fazer você sentir Ele, aonde Ele quer que você experimente da presença dEle. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. Diga para quem está do seu lado: o nosso Deus, Ele é um Deus de relacionamento. O nosso Deus não é um Deus distante, irmão. O nosso Deus é um Deus de perto, é um Deus conosco. Ele quer ter intimidade comigo e com você. E nós só sentimos o calor quando nós estamos perto. Aqui nós estamos aquecidos dentro desse templo, porque nós estamos sentados aqui pertinhos um do outro, e o seu calor, ele passa para quem está do seu lado. Esse ambiente é um ambiente que tem calor porque tem presença de pessoas, irmãos. Então, se alguém tiver com frio, quando chegar em um lugar onde tem presença de pessoas, certamente no natural essa pessoa vai se aquecer. Assim também é no espiritual, que é o propósito dessa palavra, é dizer que se eu estou frio, o Senhor, Ele está me atraindo para um lugar quente, para que eu não viva uma realidade fria. O Senhor quer me colocar próximo a Ele, próximo à presença dEle. Eu lembro de uma vez que eu fui a um campo, ali na área alfa da Marinha, e a gente ficou ali um período de 3 dias naquele mato, e era muito frio, irmãos. Pense num lugar gelado. Ficamos acampados próximo ao rio, e tinha lá uns superiores abençoados que no meio da madrugada acordava a gente, mandava a gente pular dentro do rio, e a gente pulava dentro do rio, saía, irmãos, congelando, muito frio, para bater queixo. E eu lembro que para que nós pudéssemos trazer mais conforto para aquela situação, para que nós pudéssemos suportar aquela situação, porque era algo, se a gente tivesse sozinho, insuportável. Talvez poderíamos ter até uma hipotermia, morrer. Mas nós ficávamos perto um do outro, o pelotão ficava junto, e só da gente ficar junto, ombro com ombro ali, formado, emassado, que a gente chama, pertinho, a gente já começava a se aquecer, a gente já começava a se esquentar,
mesmo estando molhado, mesmo estando debaixo de um vento frio, de um sereno, mesmo estando num ambiente totalmente gelado, nós unidos, estávamos aquecidos. Então não é a atmosfera aonde você está que vai gelar você, que vai deixar você com frio, não. É o quanto você está perto da presença, ou o quanto você está longe da presença. Porque se você está longe da presença, você vai ficar frio, você vai se sentir com frio, você vai se sentir gelado. Mas quanto mais próximo você estiver do Senhor, da presença dEle, pertinho dEle, o frio não vai afetar você, irmãos. Êxodo capítulo 13, versículo 21 diz: durante o dia, o Senhor ia adiante deles em uma coluna de nuvem para guiá-los no caminho. Durante a noite, em uma coluna de fogo para iluminá-los. Assim, podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Irmãos, o calor, ele vai conduzir você ao propósito. Não importa se está à noite, não importa se está treva, não importa se está frio. O que importa é que há uma presença que está te guiando, está na tua frente. A coluna de fogo, ela está na sua frente, para que você possa andar de noite, para que você possa andar em um lugar frio, porque é a coluna que te aquece, é a coluna que te conduz. Deus tirou o povo do Egito e fez eles passar por um deserto onde dia era muito quente e a noite era congelante, irmãos. Mas em meio a um deserto congelante à noite, Deus fez com que eles percorressem, com que eles caminhassem mesmo de noite, porque o que garantia a caminhada deles era o fogo, era o calor. O que vai garantir a tua caminhada é o calor, irmãos. É o quanto você está perto dessa coluna de fogo, é o quanto você está perto dessa nuvem. Ou seja, não tem desculpas, não temos desculpas, porque não é sobre o ambiente que estamos, não é sobre a família que nascemos, não é sobre o que estamos passando, nada disso, irmãos, porque o ambiente, ele não vai interferir no calor de Deus sobre a minha vida, porque Deus, ele está presente em todos os lugares. Então olha para quem está do seu lado e diga: meu irmão, saia da frieza espiritual. Fala como o profeta aí, fala assim: meu irmão, saia da frieza espiritual. Diga comigo assim, Lagoinha: show frieza espiritual. Porque nós não podemos ser frios espiritualmente. Apocalipse capítulo 3, versículo 15, Jesus fala para a sua igreja: conheço as tuas obras, que você não é frio e nem quente. Gostaria que fosse frio ou quente, porque é morno, nem frio nem quente. Estou prestes a vomitar você da minha boca. Diga: misericórdia, Deus. Quem está falando isso aqui é Jesus. As igrejas, as 7 igrejas lá no Apocalipse, ele se refere a uma igreja de Laodiceia, dizendo: eu conheço você, eu conheço você, eu conheço você. Porque às vezes aparentamos algo que não somos por dentro. Aparentamos estar quente, estamos suando, mas por dentro estamos frios espiritualmente. E Jesus, ele fala para a igreja: eu te conheço. Eu conheço o que ninguém está vendo, eu conheço o que ninguém conhece ao teu respeito, eu conheço. E se Jesus, ele fala que conhece você, é porque ele ama aquele na qual ele corrige. O Senhor corrige aqueles que ele ama. Jesus escreveu, falou, anunciou essas palavras às igrejas para que elas pudessem se arrepender e voltar ao primeiro amor, e voltar aquele fogo, irmãos. Quando você aceitou Jesus, você lembra quando você aceitou Jesus? Você lembra quando você iniciou a sua caminhada? O quanto que você era fervoroso, o quanto que você era quente.
Quando eu falo fervoroso e quente, eu não estou falando da manifestação de como, né, é na sua vida, como você manifesta os dons, como é o seu temperamento, nada disso. Ser quente por dentro, ser fervoroso por dentro. Nós não podemos aceitar na nossa vida a frieza espiritual. Nós não podemos aceitar na nossa vida aquilo que nos congela, porque o frio, ele nos congela. O frio, ele nos paralisa. O frio, ele nos impede de prosseguir. O frio, ele nos causa doença. O frio mata, irmãos. Então Jesus, ele espera que uma igreja seja quente. Pastor, eu não sei se eu estou quente ou não estou. Jesus fala para a igreja aqui, melhor que fosse frio ou quente, o que não pode ser é o quê? Morno. O que não pode é duvidar, é não saber como está o seu estado. Porque Jesus, irmãos, ele não se agrada daquilo que tem dúvida. Jesus, ele não se agrada do talvez. Ou nós somos ou não somos. Ou nós servimos ou não servimos. Ou somos quentes ou somos frios. Ou é ou não é, irmão. Ou é crente ou não é. Ou eu amo a Deus ou eu não amo a Deus. Há duas mesas, a mesa de Deus e a mesa dos demônios. Não tem como eu compartilhar das duas. Então Jesus, irmãos, ele prefere que nós possamos assumir que estamos frios, porque se eu estou frio, ele pode fazer com que eu fique quente. Se eu estou frio e reconheço isso, irmãos, ele pode fazer com que eu me aqueça novamente. Ele pode fazer com que aquele fogo que ardia em mim possa arder muito mais do que ardia antes. Assim como Moisés estava no frio, sem propósito, fugiu do Egito, não sabia o que ia fazer, mas quando ele teve um encontro com a sarça, um encontro com Deus, o Deus do fogo, o Deus que tem calor, quando Deus olha para Moisés e Moisés se aproxima dele frio, ele se torna quente. E ele se torna aquele que libertou o povo de Israel do Egito, um fugitivo da justiça do Egito, um homicida. Ele se tornou o libertador de Israel, um homem que falava com Deus face a face, um homem que subiu ao monte e conversava com o próprio Deus, irmãos, dialogava com o próprio Deus, assim como Adão fazia no Éden, Moisés fazia com Deus naquele monte. Ou seja, aquele que está frio, ele pode aquecer, mas aquilo que é morno, irmão, misericórdia. Eu vou até tomar o café aqui, porque eu fico conversando, não tomo café, aí ele fica morno e fica ruim, né, irmãos? O que é morno não é bom. Se eu estou com frio, eu quero tomar algo quente. O café tem que ser quente, irmãos. O chocolate tem que ser quente. Morno não dá. Eu citei um exemplo aqui, que eu fui para o Rio Quente, ali pertinho de Caldas Novas, não conhecia, fui com a família lá no Hot Park, e a gente ficou hospedado num hotel, e quando eu entrei na piscina, saí de Valparaíso, cheguei naquela piscina, eu pensei que eu ia colocar o dedinho assim, aquela piscina ia fazer tss, quente, irmãos. Aí quando eu entro na piscina, morna. Irmãos, me irritou aquilo. Eu fui para outra piscina, morna. Falei, gente, eu não saí de Valparaíso para vir para uma água morna. Água morna eu tenho no chuveiro da minha casa. Se eu sair lá de Valparaíso e vir para cá, e o nome da cidade é Rio Quente, eu quero água quente, irmão. Isso frustra a gente, frustra a nossa expectativa. Você quer algo quente, chega lá, tá morno, irmãos. É por isso que eu entendo que Jesus falou aqui para a igreja, de maneira espiritual. É melhor frio ou quente. O cafezinho que eu tomei aqui tá morno, irmão, tá ruim. Mas tá gostoso o sabor, mas tá morno, tá ruim. Entendo, tá? Quem fez o café. Mas quem gosta de café gelado aí, irmão? Dá um glória a Deus. Vai lá na Starbucks, café gelado, chantilly, aquele tanto de coisa que eles botam. É gostoso. Ou eu tomo um café gelado, ou eu tomo um café quente. Mas café morno, vai na padaria e compra um café morno, irmão. Você vai reclamar. Você vai reclamar, irmãos. Porque não dá. Não dá, irmãos. Ou é ou não é. Olha para quem está do seu lado. Ou é ou não é. Diga assim, ou é quente ou é frio. Irmãos, e se está frio, apenas reconheça, dando
dando glória a Deus. Fala: Senhor, realmente eu estou frio, mas eu estou na presença, eu estou em cima do monte nessa noite, para que essa sarça possa me esquentar, sabendo que ela não vai me consumir, sabendo que ela não vai me queimar, sabendo que ela não vai me matar, irmãos. E eu quero partir aqui para o segundo tópico, que é cuidado com o fogo estranho. Fala para alguém, irmãos, por 2 pessoas, fala: cuidado com o fogo estranho. Aqui na igreja é assim, irmãos, é muito interativo. Não confunda o fogo do Espírito com o fogo do juízo. Tem muito fogo estranho por aí, irmãos. Deus não chamou você para te queimar, Deus chamou você para te aquecer. O que Deus tem para a sua vida é com equilíbrio, é na medida certa. O que Deus tem para a sua vida é algo que vai aquecer você, é algo que vai fazer você permanecer, é algo que vai manter você. Deus não quer queimar ninguém, Deus não quer machucar ninguém, mas nós podemos nos machucar se nós levarmos algo estranho para Deus, se nós formos estranhos para Deus. Levítico capítulo 10, versículo 1 diz: Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e apresentaram fogo não autorizado diante do Senhor. Fogo não autorizado, fogo estranho, ao contrário do que ele lhes havia ordenado. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu, e eles morreram diante do Senhor. O fogo da presença também pode ser o fogo consumidor. Nós falamos que Deus é amor, e Deus é amor em sua totalidade e plenitude, mas não esqueça que Deus também é um fogo consumidor. Irmãos, Deus é Deus. Deus é o Criador de todas as coisas, Deus pode todas as coisas, de Deus não se zomba, com as coisas de Deus não podemos brincar, ou fazemos ou não fazemos, ou somos ou não somos. Precisamos estar posicionados, decididos, para que nós possamos fluir no Senhor. Deuteronômio capítulo 4, versículo 24 diz: Pois o Senhor, o seu Deus, é fogo consumidor e Deus zeloso. Paulo, Apolo, ou outro escritor lá aos Hebreus, no capítulo 12, 29, ele repete isso, dizendo: Pois o Senhor, o seu Deus, é um fogo consumidor. Não confunda o fogo da presença com o fogo do juízo. Eu vejo aqui a passagem de João Batista, aonde ele anunciou a vinda de Jesus, e ele falou que aquele que estava vindo era mais poderoso do que ele. O machado estava posto à raiz da árvore, e a árvore que não produzisse fruto, ela seria cortada e seria lançada ao fogo. E depois ele diz que aquele que viria após ele é aquele que batiza, que está com a pá na mão, para juntar o trigo, para juntar os frutos, mas para pegar a palha que não floresceu, que não frutificou, e lançar no fogo. Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Batismo com o Espírito Santo é presença de Deus, batismo com fogo é juízo, irmãos. Está repreendido. Eu não quero ser batizado com fogo, eu quero viver o fogo de Deus na minha vida. Eu quero sentir o fogo da presença de Deus. Eu sou batizado no Espírito, você é batizado no Espírito. O Senhor chamou você para ser cheio do Espírito. Não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas sedes cheios do Espírito Santo de Deus. E este Espírito, irmãos, é um fogo, é uma presença que te aquece, é uma luz que traz calor para a nossa vida. Então não confundamos aquilo que é nosso com aquilo que é de Deus. Deus, Ele não compartilha a sua glória com ninguém. O que precisamos fazer, irmãos, está entre a nossa mão e os nossos olhos, é a palavra dEle. Se olharmos a palavra, não erramos. Se olharmos a palavra, acertamos mais. Se olharmos a palavra, obedecemos. E se obedecemos, tudo aquilo que você levar diante do Senhor vai ter resposta sobre a tua vida, vai ter resposta sobre a tua casa. Aquilo que você oferecer para Deus, sabendo o que está fazendo, obedecendo a Ele, irmãos, não tem como o Senhor não responder, não tem como o Senhor não fazer, não tem como o Senhor não retribuir. Ele quer nos envolver com a presença dEle. Eu vejo lá em
1 Reis, no capítulo 14, a história de Elias e os profetas de Baal. Os profetas de Baal levaram um fogo estranho diante do Senhor. Deus não respondeu com fogo, mas quando Elias reergue o altar, o fogo de Deus vem e consome o altar, não consome a pessoa que está entregando. Irmãos, o Senhor quer que nós vivamos no fogo da presença dEle. Não sirva a Deus como um juízo. Não sirva a Deus porque você tem medo do juízo, porque você tem medo de ir para o inferno, porque você tem medo das penalidades que isso pode causar a você. Não sirva a Deus, queridos, olhando o Senhor como um carrasco, como aquele que está com a açoite na mão. Não, olhe para Deus como um Deus zeloso, que cuida da sua vida, que te ama, que quer você perto dEle e que quer que você faça uma coisa muito simples, somente obedecer a Ele. Então, irmãos, o fogo que nós queremos acessar é o fogo da presença. Sai para lá, fogo estranho, irmão. Sai para lá aquilo que faz a gente desobedecer. Sai para lá o meu ego. Sai para lá aquilo que vem de mim. Não, eu preciso daquilo que vem de Deus. Eu preciso do fogo de Deus, irmãos. Não deixe o fogo extinguir. Olha para quem está do seu lado. Não deixa o fogo extinguir. Esse fogo da presença, ele precisa permanecer aceso na minha e na tua vida, irmãos. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, diz: não apaguem o Espírito. Paulo vai dizer para a igreja: não apague o Espírito. Às vezes, é isso que nós fazemos. Pegamos o extintor e apagamos o Espírito. Não permitimos que ele faça. Não deixamos ele fazer, tomamos o controle e impedimos a obra do Espírito sobre a nossa vida. Não apague o Espírito, irmãos, não deixe o fogo apagar. O mandamento de Deus lá em Levítico, em capítulo 6, versículo 13 diz: o fogo deve ser mantido continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. A instrução de Deus aos sacerdotes é que o fogo, ele devia permanecer aceso. O fogo do sacrifício, ele jamais poderia ser apagado. O fogo do sacrifício, ele sempre precisaria estar com lenha nova para queimar. Lagoinha, essa é uma palavra de Deus para minha e para a sua vida. Não extingua o fogo, não podemos apagar o fogo. Devemos trazer lenha para essa fogueira, para que ela não apague. Eu quero falar aqui sobre o triângulo do fogo. Vou falar agora como bombeiro, tá, irmãos? Não como pastor. Existe um triângulo do fogo. Para que o fogo aconteça, 3 fatores precisam acontecer antes. O primeiro deles, para que o fogo aconteça, precisa ter combustível. Fala comigo, combustível. O segundo fator é o comburente, diga o comburente. E o terceiro fator é o calor, diga calor. Combustível, comburente e calor. Se faltar um desses 3, não tem fogo. É diante dessa ótica que nós precisamos entender se o fogo está aceso ou se o fogo está apagado. Porque para o fogo acontecer, precisa ter os 3, não pode faltar nenhum. O triângulo do fogo tem que estar em ação. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, irmãos. Corpo, alma e Espírito, é 3. Tem que estar tudo certinho para acontecer. Os 3 tem que estar em modus operandi. Os 3 tem que estar funcionando. E quem é o combustível, irmão? Dedinho de profeta assim. Levanta o dedinho para fazer. Levanta o dedinho de profeta. Quem é o combustível? Você vai fazer assim, ó. Para você mesmo, tá? Aponta para você. Você é o combustível. Você é o sacrifício vivo. É aquilo que você fizer para Deus. E isso é combustível para Deus, irmãos. Paulo vai dizer à igreja aos romanos que nós precisamos nos apresentar a Deus como sacrifício vivo. O combustível é o material que vai ser utilizado para que o fogo pegue. E nós precisamos ser o combustível. E como eu sou o combustível, pastor? Eu sou aquele que vai levar a lenha. Não tem fogo se eu não levar a lenha. Não tem fogo se eu não colocar a lenha lá. Será que nós temos colocado lenha na fogueira?
como o Senhor falou aos sacerdotes lá em Levítico, dizendo que todos os dias pela manhã, eles precisavam trocar a lenha para que o fogo pudesse arder continuamente, perpetuamente, não podia apagar, ou seja, para o fogo não apagar, precisava ser colocado lenha. Temos colocado a lenha da oração diariamente na nossa vida? O que o Senhor falou não é uma vez por semana, não é no culto Hope, não é no culto Fé, não é no culto Rocket, não é no culto Legacy, não é no culto Link, não é no culto Kids, não é no culto de celebração da família, não é no culto Pray. O que Deus falou é todos os dias de manhã. Todos os dias, irmãos, é na luz. A gente coloca fogo na luz. Tem que ter luz. Tem que estar claro aquilo que a gente está fazendo. Precisamos saber aquilo que nós estamos fazendo. E a lenha da oração, ela é extremamente importante. A lenha do jejum. Temos colocado lenha do jejum. Seja uma vez por semana, seja uma vez por mês, seja uma vez por trimestre, seja uma vez por semestre, seja os 100 últimos dias do ano aqui na Lagoinha, do dia 23 de setembro até o dia 31 de dezembro, será que nós temos colocado lenha na fogueira, a lenha do jejum? Será que nós temos jejuado, irmãos, para termos acesso maior à presença? Porque o jejum é para nós, o jejum é para que esse sacrifício aqui seja perfeito, seja melhor, seja mais limpo. É para que eu venha me limpar, é para que eu venha pecar menos, é para que eu venha entregar o meu sacrifício para Deus da melhor forma possível. Perfeito não tem como, né, irmão? Somos imperfeitos, mas caminhando para a perfeição, vamos dizer assim. Será que nós temos colocado a lenha da leitura da palavra? Será que eu tenho aberto o grupo da igreja, quando eu recebo diariamente ali a telinha, ou vejo no meu aplicativo, ou vejo no site, dizendo ali alguns textos para a gente ler, a nossa leitura bíblica diária? Será que eu tenho lido a Bíblia, colocado lenha na fogueira todos os dias? Porque se Deus falou que é para colocar todo dia lenha, é porque se faltar um dia, o fogo vai apagar, o fogo vai extinguir, não vai ter fogo, porque não tem combustível, e aonde não tem combustível não tem fogo. Irmãos, o que faz o fogo permanecer somos nós. O que faz o fogo permanecer é eu e você colocar lenha nessa fogueira que Deus já acendeu. Deus não precisa acender de novo, irmão. A fogueira está acesa. A fogueira está acesa perpetuamente. A fogueira está acesa eternamente. A fogueira que Deus acendeu, ela não vai apagar, mas nós precisamos colocar lenha nela. Porque a nossa lenha, o nosso combustível, ele precisa pegar fogo, ele precisa estar nesse calor. O comburente, irmãos, é o oxigênio. Ar, comburente é oxigênio, é ar. O Espírito Santo é o pneuma de Deus. Pneuma. O Espírito Santo é o ruach, é o vento, é o sopro. O Espírito Santo é o comburente, irmãos, para tudo aquilo que nós fazemos. Ou seja, se eu não tenho o Espírito, se eu não sou cheio do Espírito, como a Bíblia fala, sede cheios do Espírito Santo, se eu não sou isso, irmãos, se eu não tenho comburente, se eu não tenho o Espírito, não tem fogo. Ou seja, uma coisa conecta a outra. Por quê? Se eu não estou orando todo dia, se eu não estou lendo a Bíblia todo dia, se eu não tenho uma prática de jejum, é porque está faltando comburente. Porque é o comburente, é o Espírito que nos faz fazer isso, irmãos. Nós somos incapazes de fazer isso. Nós somos incapazes de fazer o bem para Deus. Nós somos incapazes de buscar a Deus se não fosse Ele que nos tivesse atraído. Nós não fazemos nada para Deus se a presença dEle não nos guiar para isso. Então, se eu não tenho combustível, é porque está faltando comburente. E o Senhor, Ele dá a todos aqueles que pedem. Se você pedir, você vai ter. Se você se arrepender, você vai ter, porque o Senhor, Ele dá.
gratuitamente dessa porção do Ruach, do Espírito, esse sopro. O Senhor quer encher você, o Senhor Ele quer soprar sobre você, o Senhor quer que esse comburente venha acender o combustível que você está levando para essa fogueira. Aleluia! E o calor, irmãos. Elias, como eu disse aqui, ele entendia muito bem de fogo, porque há coisas que só Deus pode fazer. Há coisas que o homem, ele não pode fazer. Ele estava diante de uma situação com os profetas de Baal, para que o povo soubesse quem é Deus. E ele sabia que só quem podia mandar fogo do céu era o nosso Deus. Ele sabia que só quem poderia responder com fogo aquela oferta que eles iriam fazer era o nosso Deus, o único e verdadeiro. Aqueles homens, como eu disse, eles tentaram de várias formas fazer o fogo acender, fazer o fogo descer do céu, não aconteceu nada. Meramente obras humanas. Não acontece, irmãos. Coisas só superficiais, sem transformação, sem nada. Agora, o que Elias fez reconstruindo o altar, ele reconstruiu o altar, ele colocou lenha ali, ele colocou o combustível, havia comburente suficiente naquele lugar. Irmãos, Elias conhecia de fogo como ninguém. Se olharmos a história de Elias lá na frente, a Bíblia diz que ele subiu aos céus, foi numa carruagem de fogo, irmão. Ele foi para o céu, foi numa carruagem de fogo, ele entendia de fogo. Mas ali, naturalmente, ali em cima daquele monte, ele faz algo para provar, para não ter dúvida nenhuma de quem estava respondendo ali era o nosso Deus. O que ele falou para os profetas e para o povo? Pega a água e joga aí no altar. Pega a água, joga no altar. E eles se cansaram, irmão, de jogar água naquele altar, até que se formaram poças naquele altar de água. Por quê? O fogo, ele precisa de calor. Pode ter combustível, pode ter comburente, mas se tiver molhado não vai pegar fogo, porque não tem calor. E para o fogo acontecer precisa de calor. Mas o nosso Deus, Ele não precisa de nada disso, irmãos. O nosso Deus, Ele é o próprio fogo, Ele é o próprio calor, Ele é aquele que incendeia. Então aquilo, irmãos, que é impossível para a sua vida, não é impossível para Deus. Ele é aquele que responde com fogo. E mesmo estando molhado, Ele foi lá e desceu fogo sobre aquele sacrifício. Não podemos apagar o Espírito, irmãos. Atos capítulo 13, versículo 52, os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Continuar todos os dias cheios de alegria, cheios do Espírito Santo. Se há combustível, se há comburente, se há calor, todos os dias, igreja, você será cheio de alegria, cheio do Espírito Santo. Esse contexto de Atos capítulo de número 13, eles estavam sendo expulsos de uma cidade, eles estavam sofrendo nas mãos dos homens, mas nada tirou o sorriso do rosto deles, e nem aquilo que estava dentro deles. E mesmo apanhando, e mesmo sofrendo, eles eram cheios de alegria e cheios do Espírito Santo. Tem alguém cheio de alegria e cheio do Espírito Santo aqui, Lagoinha? Glória a Deus, aplauda o Senhor, aleluia. E para terminar, irmãos, a pirólise vem através de você. Pastor, que nome esquisito é esse? Pirólise. Olha para quem está do seu lado, irmão, você vai pirolizar. Você vai pirolizar, irmãos. A pirólise, eu vou ler aqui o conceito de pirólise: é a reação de decomposição térmica, onde a substância é aquecida a altas temperaturas. Vou demonstrar praticamente. Em um incêndio, em uma casa, vamos colocar aqui, está pegando fogo num sofá próximo àquele extintor, e esse sofá está consumindo pelo fogo. O fogo, ele começa a ir na parede, o fogo, ele acessa o teto, e esse fogo está pegando ali por determinado tempo. Enquanto esse fogo está pegando ali, irmãos, está tendo uma decomposição térmica. E quando a gente entra numa casa para combater um incêndio, um fogo, a gente tem que cuidar da nossa retaguarda, porque atrás da gente não está pegando fogo ainda, mas
O aquecimento daquele sofá, aquele fogo em alta temperatura, ele faz com que um móvel do outro lado da casa possa pirolizar. Ele começa a pegar fogo pelo calor que está produzindo naquele fogo. Por isso que o incêndio ele começa a se espalhar, porque ele começa a pirolizar. Irmãos, eu quero trazer isso para dentro de um contexto espiritual. O seu propósito de ter o calor de Deus é gerar o calor de Deus. Aquilo que está em você, irmãos, essa energia que Deus está produzindo em você, esse calor que está produzindo em você, ele tem que passar para quem está próximo de você. Não tem como estarmos em um ambiente onde a presença de Jesus é nítida. Não tem como andar com Deus que é fogo puro e não contagiar o local onde nós estamos, e não levar esse aquecimento no lugar onde nós estamos. Então começa de você, vai se espalhar na tua casa, vai espalhar no ciclo de amizade, vai espalhar por onde você passar. Você vai cumprir o seu propósito, que Jesus chamou você para ir, levar o evangelho a toda criatura. Pirolizar, irmãos, é levar esse calor de um lugar para o outro, através da presença que há na sua vida. Aleluia. Atos capítulo 2 versículo 3: apareceram línguas como de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos, diga comigo, todos. O que Deus liberou ali, irmãos, foi sobre todos. Começou ali no pastor Elzio, ó. O fogo começou, irmãos. Já estou com calor já com essa blusa aqui. Aí começou a incendiar aqui, ó. Aí começou a incendiar aqui, aí começou a incendiar aqui, começou aqui, foi para o lado de cá, foi para ali, foi ali para trás, foi aqui, foi ali. Irmãos, em todos os lugares daquela casa, irmãos, todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Todos foram cheios, irmãos, pirolizou aquele lugar. Salmo 104, versículo 4: ele faz os seus mensageiros como ventos e os seus servos como fogo. Tem alguém aqui que quer ser um fogo para Deus, irmãos? Tem alguém aqui que quer sentir esse calor de Deus? Tem alguém aqui, irmãos, que quer aquecer ambiente, quer viver esse calor que a luz pode produzir e levar para fora dessa igreja, e levar para dentro de casa, e levar para o trabalho, e levar por onde passar, verdadeiramente tirar pessoas da frieza espiritual, verdadeiramente fazer com que ambientes frios, ambientes duros, sejam transformados pela ação e o mover de Deus na sua vida. Irmão, se tem alguém aqui que quer viver essa realidade, eu quero convidar você a ficar sobre os pés. Fique sobre os seus pés, porque aos seus ministros o Senhor usa como labaredas de fogo. Aos seus ministros Ele usa como fogo. Irmãos, você não está sozinho. Você não está sozinho nessa batalha. Você não está sozinho nesse ambiente. Você não está sozinho aonde Deus te colocou. Eu vejo na Bíblia um homem chamado Eliseu, e ele, irmãos, como profeta de Deus, denunciava tudo aquilo que o inimigo queria fazer contra o povo de Israel, a ponto de o inimigo ficar furioso com Eliseu e irem até onde ele estava para o matarem. E quando eles cercaram o local onde o Eliseu morava, um exército enorme inimigo, um exército inimigo em volta da casa de Eliseu, vários soldados com carros de guerra, a mandado do inimigo para atacar Eliseu. E ali estava Eliseu e o servo dele. Quando o servo de Eliseu vê aquilo ali, ele fica apavorado, ele fica com medo. Aquele servo, irmãos, ele estava dentro de uma frieza espiritual, porque ele não conseguia sentir o que Eliseu estava sentindo. Então Eliseu, ele ora a Deus para que pudesse acalmar um pouquinho o servo dele. E quando Eliseu ora a Deus para que o Senhor abra os olhos dele, irmãos, aquilo que ele não sentia, em primeiro lugar ele começou a ver. Ele viu que além dos exércitos do inimigo que estavam em volta daquela casa, os céus estavam cheios de carros, de soldados, de cavaleiros, de anjos do Senhor. Carruagens de fogo estavam em volta daquela casa. Queridos, haviam muitos mais anjos, havia muito mais liberação dos céus, havia muito mais ministros de fogo do que os soldados que vieram contra ele. Você não está sozinho. Há um fogo que te protege, há anjos de Deus que são ministros de fogo que te protegem. Você não vai perder.
As portas do inferno, elas não vão prevalecer contra a sua vida. Você vai cumprir o seu propósito em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. O Senhor quer te usar, Lagoinha, como um ministro de fogo. É tempo de se posicionar. É tempo de estar diante da sarça e dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu posso sentir, eu posso ver e eu quero fazer. Eu quero cumprir o meu propósito aonde eu trabalho. Eu quero cumprir o meu propósito de vida, estando na sua presença, estando aquecido pela tua presença, estando perto da tua presença. Então entregue o seu melhor louvor, a sua melhor adoração nessa noite. Peça a Deus para que Ele aqueça o teu coração. Peça a Deus para que esse fogo, ele seja sobre você e nunca mais você se aparte dele, em nome de Jesus. Oi gente, graça e paz, aqui é o Pastor Elzo da Lagoinha Valparaíso. Eu quero te agradecer por você ter ficado até o fim desse vídeo. Espero que essa mensagem tenha te edificado, que esse conteúdo tenha abençoado a sua vida e que você também possa fazer parte disso, abençoando a vida de outras pessoas. Nós temos o entendimento que a palavra de Deus, ela precisa ir até os confins da terra. E muitas das vezes o transporte para que essa palavra vá até os confins da terra somos cada um de nós. Hoje esse evangelho ele pode ser anunciado aí através das suas mãos nesse exato momento. Então que você também possa se inscrever no nosso canal do YouTube, se você se sente edificado por meio de tudo aquilo que nós temos feito aqui na Lagoinha Valparaíso. Não deixe de curtir, porque isso é muito importante para o desenvolvimento desse canal. Eu te abençoo e que você possa ter, a partir dessa mensagem, uma semana abençoada em nome de Jesus.